Olá pessoal, me chamo José Reinaldo, estou aqui como porta-voz do grupo que é composto pela Milena Rosane e pela Maria Verúcia. Então o nosso trio se ocupou de responder a seguinte pergunta-chave, ou tentar resolver o seguinte problema: como nós poderíamos criar um programa efetivo de resgate das aprendizagens de língua portuguesa que dizem respeito às crianças que compõem o bloco inicial de alfabetização, aquelas crianças que estão ali no segundo ciclo, crianças de 6 a 8 anos de idade, né? E esse é um grande desafio da rede pública de ensino do Distrito Federal, que é alfabetizar suas crianças na idade certa, né, que é fazer com que essas crianças desenvolvam habilidades relacionadas à oralidade, à escrita, à interpretação de texto, né, a produção textual e o achego das obras literárias. Então, como essas crianças tão afetadas pela pandemia, né, tão confrontadas pelas dificuldades de estudar num período que se tornou um grande desafio para todos nós, né, como fazer com que essa criança ela se torne um leitor, né, ela se torne um cidadão efetivo que lê o seu texto e também que lê o seu contexto. Esse é um grande desafio, esse é o problema que foi posto pelo nosso grupo, né? E esse é um problema agravado especialmente pela pandemia, cujas medidas e cujos mecanismos de intervenção não foram suficientes no sentido de trazer dificuldades para as crianças mais jovens que não sabiam manusear esses mecanismos, ou até mesmo para as crianças que não tiveram acesso, né, à internet porque não tinham toda essa infraestrutura tecnológica, como o próprio relatório do Sindicato dos Professores do DF ele mostra e ele traz isso claramente para nós. Então, como consolidar essa alfabetização? Então, o nosso grupo, em nossas discussões, nós pensamos aqui em duas intervenções que poderiam se desdobrar em muitas outras atividades. A primeira delas é pensar a intervenção a partir da avaliação diagnóstica. Não uma avaliação que ranqueia, uma avaliação que classifica, mas uma avaliação que faz o diagnóstico, que conhece a criança, né, que deixa em evidência aquilo que lhe falta, mas também aquilo que é potencialidade dela. Então, a avaliação diagnóstica, no primeiro momento, ela pode ser pensada como algo clássico demais ou arcaico demais, ou que todos da rede fazem, né? Então nem tudo aquilo que é clássico é arcaico, né? Mas a avaliação diagnóstica ela serviria para fazer um mapeamento das realidades dessas crianças e a partir disso nós poderíamos então agir sobre as dificuldades delas. E isso é inovador do ponto de vista da aprendizagem sempre. Segunda intervenção para as crianças que têm dificuldades aí na consolidação de suas habilidades de leitura, de escrita, de interpretação e de oralidade. Trabalhar com sequências didáticas. Essa também parece ser uma ideia clássica, mas com os incrementos corretos, pode se transformar numa atividade, numa intervenção inovadora e que faça com que as crianças elas se apaixonem pela atividade e transformem o tempo e espaço da aula num momento de grandes aprendizagens e de grande amadurecimento do ponto de vista dessas habilidades de língua portuguesa, né? Então, por meio das sequências didáticas, nós podemos trabalhar autores, trabalhar temas, trabalhar obras diversas, né, como o grande desencadeador de outras atividades para fazer com que as habilidades de leitura, escrita, interpretação e oralidade elas então fossem desenvolvidas, né? E desenvolver a leitura, desenvolver a escrita, a interpretação leva ao ponto-chave, a culminância, a conclusão do nosso trabalho, que é a formação cidadã de nossas crianças. Ler, interpretar são atitudes cidadãs e o nosso mundo ele precisa desses cidadãos comprometidos e leitores do seu mundo. Então, basicamente, esse é um resumo do nosso trabalho, um resumo das nossas intervenções. Um verdadeiro cidadão é aquele que consegue ler o seu mundo e ler a palavra que está diante de si. Obrigado.